essa história da desigualdade, que é um outro ponto Era em o que relação... eu ia falar agora. É o grande problema que eles falam é a desigualdade. Então, o fato da pessoa ter muito e uma outra ter bem menos. Mas não é isso. Então, né? mas o ponto é justamente esse. A gente fica sensibilizado, digamos assim, porque você é normal. Ninguém quer... Ó, gente, presta atenção. Ninguém quer que outra pessoa esteja passando fome. Ninguém quer isso. A questão é, por que ainda existe fome em alguns locais como o Brasil, como os países na África, porque você tem principalmente um Estado que atrapalha. Então, os lugares que têm menor liberdade econômica, em que o Estado se mete mais, que você tem mais dificuldade, que o ambiente de negócios é pior, as pessoas têm mais dificuldade para ascender. Então, não necessariamente a desigualdade é ruim. Então, se você vê, a desigualdade nos Estados Unidos é muito maior do que na Etiópia. Era o que eu ia falar. É muito maior do que no Afeganistão. Só que todo mundo quer viver nos Estados Unidos, que tem um PIB per capita 8.000% maior do que esses países pobres. Então, não é exatamente a desigualdade que tem que ser atacada, é a pobreza. É a pobreza. E as pessoas acham que desigualdade e é pobreza. tem diminuído, inclusive, né? É o que a gente Nunca foi, sabe. tão Nunca foi tão pequena. na história da humanidade, Não, né? Então, e o pessoal ainda culpa o capitalismo pela pobreza, sendo que o capitalismo apenas herdou a pobreza de tempos que é anteriores. natural do ser humano. A gente nasce pobre, pelado, chorando com frio, sem nada, pô, entendeu? Todo o resto é conquistado ao longo da vida e não vem de graça. Mas voltando ao ponto da desigualdade, existe o coeficiente de Gini, que é uma medida usada para você ver a desigualdade entre países. E o coeficiente de Gini ele tem algumas peculiaridades que não me agradam muito, como por exemplo, eles não consideram remuneração de políticos e servidores públicos no cálculo da desigualdade, porque não interessa, né? São os políticos que usam, eles resolveram se excluir da conta. E eles também colocam nesse coeficiente que todo uso de recurso público diminui a desigualdade. Que não é uma verdade. O que não é verdade, né? Tem países onde o recurso lagosta público... realmente... super ajuda, né? Pois é, tem países onde usam melhor o recurso público, mas não é o caso do Brasil. Aqui a gente gasta muito, a gente chega a gastar em percentual do PIB quase 47%, 35% vem de impostos, se individe em mais 12% para gastar, e o serviço público fica muito abaixo do que seria o interessante pra gente poder falar, não, realmente esse gasto ele tá compensando. Mas pegando até o próprio dado do coeficiente, né, já fazendo esse disclaimer aí de que a maneira de cálculo deles não é a mais adequada, na minha opinião, a gente vê, por exemplo, que Singapura é mais desigual que o Sudão do Sul. Singapura tem uma renda per capita de mais de 60 mil dólares. O Japão é mais desigual do que o Niger. Em Singapura eu vi outro dia que de cada 6 famílias, uma é milionária. Então é uma desigualdade com muita gente rica. E hoje é o país com maior liberdade econômica no mundo. Será coincidência? Será que essa correlação não tem nada de causalidade, né? Fico me perguntando. Mas aí você vê que o Japão é mais desigual que o Niger, a Austrália é mais desigual que o Kosovo, o Reino Unido é mais desigual que Bangladesh,